Olá, turma. Espero que todos estejam bem, estejam gostando do curso, aprendendo bastante. Estamos agora entrando nos distintivos batistas regulares de maneira mais específica. Nós já trabalhamos toda uma trajetória, desde o que significa ser um cristão ou aquilo que um verdadeiro cristão acredita. Passamos também já pelo contexto do que significa ser um protestante, ou pelo menos das ideias principais da reforma protestante, e a partir dali começamos a estudar um pouco a respeito dos batistas, como os batistas surgiram, qual é a sua história, e entramos de vez na questão da Associação Batista Regular e vimos um pouco dessa história, como chegamos no Brasil até aqui, a Igreja Batista Regular Canaã. E agora eu quero estudar com os amados irmãos um pouquinho das doutrinas defendidas pelos batistas regulares. Esse livrinho que você está vendo aqui, Os Distintivos dos Batistas Regulares, foi publicado por uma editora, a editora Batista Regular, que tem, graças a Deus, já muitos anos contribuído com livros expressivos de grande relevância para o nosso movimento. E este livro, então, foi publicado e ele é chamado Os Distintivos. E qual o propósito dessa obra? Qual o propósito desse livro? Nós vamos resumir aqui os aspectos principais, mas eu indico que você possa adquirir esse livro, adquirir essa obra, ter sempre com você, porque diz respeito então àquilo que os batistas regulares entendem a respeito das escrituras, da Bíblia, uma espécie de resumo doutrinário. Então, quando nós falamos de distintivos, nós estamos falando de crenças. Então, um distintivo é uma crença que define uma identidade. Nesse sentido, define a identidade batista regular. E ao definir a nossa identidade, vai acabar demarcando território, no sentido de nos diferenciar de outros grupos, quer sejam denominações cristãs sérias, com doutrinas diferentes das que nós pensamos, ou até mesmo seitas e grupos que defendem heresias ou coisas do tipo. Então, nós queremos deixar muito claro aquilo que nós defendemos. E você que está entrando ou pleiteando entrar numa igreja batista regular, precisa saber o que você vai ouvir de púlpito, o que você pode esperar das aulas de escola bíblica e o que você pode, então, entender a respeito de uma maneira panorâmica, de uma maneira resumida, aquilo que a sua igreja pensa e defende, e, na realidade, os batistas regulares como um todo. Então, nós vamos ver alguns distintivos, nós precisamos ter algumas aulas sobre os distintivos. Eu vou dividir em 3 aulas, porque são 22 distintivos. E eu quero então ver com os amados irmãos hoje 8 desses distintivos. O primeiro diz respeito à bibliologia. O que é isso? Bibliologia é a doutrina da revelação, como Deus se revelou para nós. E Deus se revelou através da Bíblia, inclusive. E nesse primeiro distintivo, nós queremos defender o seguinte: a autoridade e a infalibilidade da palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia, ela é a nossa autoridade maior e que a Bíblia não falha em suas promessas. Então, vamos detalhar um pouco esse distintivo. O que nós cremos? Nós cremos na Bíblia, nós cremos nos 66 livros que contém na Bíblia e entendemos que se trata da palavra de Deus revelada
em linguagem humana. Deus quis se revelar para nós e para que nós pudéssemos entender por conta da nossa limitação, Deus então se utiliza de linguagem acessível, escrita por homens santos de Deus e inspirada pelo Espírito Santo. E essa ideia da inspiração das Escrituras significa que nós entendemos que, de fato, a autoria final é a autoria de Deus, por mais que haja uma coautoria humana, no sentido de Deus usar como ferramenta, como instrumento os homens para escreverem a Bíblia. Mas nós entendemos que, no final, o grande autor é o próprio Deus. E aí nós temos textos como 2 Timóteo 3, 15 a 17, 2 Pedro 1, 20 e 21. Nós não estaremos lendo cada um desses textos porque a aula, então, se estenderia bastante. Nós temos muito conteúdo, mas você depois pode ir dando pausa e, se desejar, lendo cada um dos textos bíblicos. 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 13, versículo 16, defende a ideia da inspiração. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, e o texto continua. Então, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de tal forma que cada palavra de toda a Bíblia, nos manuscritos originais, é a palavra de Deus. Então, quando os escritores estavam ali direcionados, guiados pelo Espírito Santo e escreveram os textos inspirados, tudo aquilo que eles escreveram, de fato, entendemos que é palavra de Deus. Todo o seu conteúdo é a verdade, sendo completamente isento de erros. E aí nós temos textos na Bíblia para defender esta ideia. João capítulo 10, versículo de número 35. E João capítulo 17, versículo 17, nos trazendo a ideia de que Deus é a verdade. Se Deus ele é verdadeiro, ele vai também nos dar uma revelação verdadeira. A Bíblia é a única autoridade do crente em matéria de fé e prática. Entendemos que a Bíblia, de fato, vai nos guiar e nos direcionar em todas as coisas. Ela deve ser interpretada de forma literal, ou seja, entendida no seu sentido normal. É isso que nós queremos dizer com literal. Logicamente que reconhecemos e precisamos reconhecer as figuras de linguagem que são utilizadas nas Escrituras. Jesus, por exemplo, vai ser identificado em João como o pastor das ovelhas. Jesus não era um pastor literalmente de ovelhas. Da mesma forma, Jesus é descrito como a porta, ou seja, a entrada para o aprisco de Deus. Jesus não é literalmente uma porta de madeira com trinco e coisa desse tipo. Então, quando nós lemos um texto e o texto exige, por conta de uma leitura que começa a ser absurda na sua literalidade, o texto exige que nós reconhecemos as figuras de linguagem, nós o faremos. Mas a maneira de ler a Bíblia é dentro do seu sentido mais normal, mais literal, sem um significado profundo e coisas desse tipo. Ela também é suficiente, sendo relevante para o cristão moderno e contendo tudo o que ele necessita para a vida e a piedade. Então, esse é o nosso primeiro distintivo. Então, existem algumas divergências denominacionais ou heréticas em relação a esse primeiro distintivo. E nós demarcamos isso muito bem. Por exemplo, a Igreja Católica não só acrescentou os livros apócrifos ao cânon da Bíblia, você sabe que a Bíblia da Igreja Católica, e se você não sabe, você fica sabendo agora, ela não contém apenas 66 livros. Vários outros livros, pelo menos 9 livros, ou poderíamos dizer que são livros e partes de livros, foram acrescentados no Antigo Testamento.
E isso aconteceu já no século XVI. E a Igreja Católica aceita também a tradição humana e o Papa como autoridades iguais, em pé de igualdade da Bíblia. Então, nós não concordamos com isso, nós entendemos que isso não faz o menor sentido. E esses próprios livros que foram incluídos, que são conhecidos como esses livros apócrifos, eles foram incluídos na Contra-Reforma, uma resposta ao protestantismo, aquilo que nós estudamos ali em Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero se levanta para fazer algumas críticas em relação à igreja, venda de indulgências, oração pelos mortos e coisas assim. E a Igreja Católica, então, inclui livros que defendem esse tipo de ideia e nós entendemos que isso não é ortodoxo. Então, nos separamos disso ou não defendemos esse tipo de ideia. Um batista regular, ele não acredita nisso. Seitas como adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová, mormons e espíritas reverenciam outros escritos além da Bíblia, aos quais cedem autoridade igual ou superior às escrituras. Então, nós não concordamos com, por exemplo, o livro dos Mormons, que é um livro paralelo às escrituras. Então, os espíritas, eles vão ter a Bíblia segundo Allan Kardec, né? Então, nós também não concordamos. E outros que vão se levantar nesse sentido, como adventistas do sétimo dia, que tem os textos ou os escritos de uma profetisa chamada Ellen White, não concordamos também. Os testemunhos de Jeová, que tem a sua própria versão da Bíblia, a versão Novo Mundo, né? E tem que ser aquela versão porque eles adulteraram as versões para que a Bíblia falasse exatamente aquilo que eles querem. Então, nós também não concordamos com isso. Terceiro ponto, rejeitamos qualquer tentativa de se contextualizar as escrituras em que elas sejam subordinadas aos costumes ou crenças de alguma cultura. Nós entendemos que a teologia precisa dialogar com a cultura, responder à nossa cultura, mas nós não acreditamos que a Bíblia precisa ser remodelada para que ela possa ser aceita em determinados contextos e culturas, ou receber e ganhar aplausos das pessoas ou coisas assim. Então, nós temos muito cuidado com o texto e de manter o texto como de fato ele é. E nós rejeitamos qualquer tentativa de estabelecer uma versão das Escrituras como sendo a única aceita pela igreja. Então, normalmente, nós indicamos uma versão para que facilite na liturgia. Por exemplo, costumamos usar aqui na Igreja Batista Regular Canaã a versão da Bíblia revista e atualizada. Para você que não sabe, existem muitas versões da Bíblia. O que é isso? São traduções e que mudam algumas palavras. Não necessariamente nós estamos falando de erros, nós estamos falando simplesmente de uma linguagem. Tem Bíblias que têm uma linguagem mais acessível ao público, tem uma Bíblia que tem uma linguagem mais erudita e assim por diante, né? Então tem essas pequenas variações. E nós, por exemplo, aqui sempre indicamos a Bíblia revista e atualizada para facilitar, por exemplo, numa leitura pública, para facilitar inclusive num acompanhamento, mas nós não acreditamos que apenas uma versão das Escrituras seja a palavra de Deus, tenha sido inspirada, como alguns grupos no Brasil e fora do Brasil defendem a ideia, por exemplo, da Bíblia corrigida fiel, King James, como a única Bíblia. Chegou ao ponto de, nos Estados Unidos, por exemplo, algumas pessoas dizerem, alguns grupos dizerem, que se você não se converteu através da Bíblia King James é porque você não é crente, a sua conversão não foi genuína. Nós entendemos que isso é um grande absurdo. Então, entendemos que as versões elas nos enriquecem nesse sentido e preferimos normalmente uma versão na igreja por questões de organização e liturgia. Segundo distintivo,
É um distintivo agora ligado à teologia propriamente dita. Então, nós queremos falar da pessoa e da obra de Deus. O que os batistas regulares creem sobre isso de maneira muito resumida? Nós cremos que há um só Deus, temos como base Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 3, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, texto bem conhecido, inclusive, para os judeus. Cremos que esse um só Deus existe eternamente em três pessoas distintas. Nós estamos falando da doutrina da Trindade. Um só Deus e três pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas nós não estamos falando de três deuses, apenas um Deus. Essas três pessoas são iguais em poder, atributos e glória, mas executam ofícios distintos. E nós temos aí funções distintas para cada uma dessas pessoas da Trindade. Aí nós temos textos como João capítulo 3,16, onde diz, por exemplo, que o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho. Olha, o Pai deu, o Pai envia o Filho e o Filho morre por nós na cruz. Então nós precisamos fazer essa diferença muito clara. Não foi o Pai que morreu na cruz por nós, não foi o Espírito Santo que morreu na cruz por nós, foi a pessoa de Jesus que morreu na cruz por nós. Apesar de Jesus, o Pai e o Espírito serem um, nós também não estamos falando de manifestações. Em que sentido? Uma hora esse Deus aparece como Pai, uma hora ele aparece como Filho e outra hora ele aparece como Espírito. Não. Então, nós entendemos que as três pessoas, elas coexistem, elas existem eternamente. Então, elas são pessoas iguais em poder, atributos ou características da divindade os mesmos, glória, mas executam então ofícios distintos. Por ser único, somente Deus é digno de adoração. E é importante dizer isso. Somente o cristianismo, dentre todas as outras religiões, milhares e milhares e milhares de religiões, defende a Trindade. Esse é um diferencial para nós e entendemos ser de grande relevância e importância. Nós afirmamos que Deus é santo, justo e amoroso, com base em Êxodo 34, versículos 6 e 7, Isaías 6, versículos 1 e 4, Tiago 1, versículos 13, 16 e 17, 1 Pedro 1, 15 a 16, 1 João 1, 16. Notem que são muitos textos, né? Então, justamente para nos dar a base e mostrar que os nossos distintivos são retirados da Bíblia, não são invenções nossas. Nós entendemos que esses distintivos, eles partem das Escrituras. Ele é o mesmo Rei eterno, imortal e invisível, que habita em luz inatingível e cheia de glória. 1 Timóteo 1,17, capítulo 6, versículos 15 e 16. Ele criou o universo diretamente, sem o uso de matéria pré-existente. Não existia nada quando ele criou. E fez isso em 6 dias normais, 6 dias de 24 horas. Sim, nós batistas regulares somos criacionistas. Entendemos que a leitura mais normal de Gênesis é os dias literais. Cada dia de Gênesis 1 é um dia, então, de 24 horas, e em 6 dias Deus criou todas as coisas, sem utilizar qualquer processo de evolução, de Darwin ou coisas assim. Então, Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 31, Êxodo capítulo 20, versículo 11, e Hebreus capítulo 11, versículo 3. Então, seriam as bases bíblicas para essa nossa crença. Algumas divergências com denominações e ou posicionamentos heréticos. Primeiro, o politeísmo ensina que há muitos deuses. A Trindade não é uma afirmação politeísta. Nós acreditamos em um só Deus em 3 pessoas. A Igreja Unitariana e as Testemunhas de Jeová negam que Deus seja tripessoal.
e nós discordamos diretamente, então, dessa posição que a gente conhece como unitarismo, ou o famoso arianismo, que foi combatido ali no Concílio de Nicéia. E a teoria da evolução e a evolução teísta, que tem sido inclusive defendido por alguns crentes nos nossos dias, negam que Deus tenha criado o mundo em 6 dias a partir do nada. E nós também discordamos desta posição, nós não defendemos isso. Terceiro distintivo é um distintivo da cristologia. Então, logos, logia, é estudo, né? Conhecimento de Cristo. Então, agora, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o que nós pensamos e o que nós acreditamos sobre ele. Então, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade divina, ou uma das pessoas da Trindade divina, nós podemos também falar desta maneira, é o eterno Filho de Deus. João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, capítulo 3, versículo 16, capítulo 8, versículo 58. Filho que recebeu corpo e natureza humanos. João, capítulo 1, versículo 14, que fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E veio ao mundo para morrer na cruz pelos pecados do mundo. João, capítulo 3, versículos 14 a 16 e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Ele nasceu da Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo, Mateus 1, 18 a 25, e passou a ter duas naturezas distintas, divina e humana. Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Não significa que Jesus é 50% humano e 50% Deus. Jesus é 100% humano, é um homem perfeito e 100% Deus. Na sua pessoa, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e Colossenses capítulo 2, versículo 19. A sua missão neste mundo foi de revelar o Pai, João capítulo 1, versículo 18, capítulo 14 de João, versículos 8 e 9, e também ele tinha a missão de consumar a redenção dos seres humanos, a libertação dos seres humanos, através do seu sacrifício santo e que nos substituiu na cruz, por isso substitutivo. Nós deveríamos morrer na cruz, mas Jesus morreu na cruz no nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, 1 Pedro 2, 21 a 25 e capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 18. Após a sua morte, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, Atos capítulo 1, versículos 3 e 9, e ele foi exaltado à direita de Deus. Salmo 110, versículo 1 e Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. E somente através dele o ser humano pode ter acesso a Deus. Então, João capítulo 14, versículo 6, onde vai dizer, por exemplo, que ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Atos capítulo 4, versículos 11, Deus vai trabalhar a ideia de que só há salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Hoje, ele intercede pelos santos. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Capítulo 4, versículo 15 e 16. Ou seja, nós, como igreja, somos o corpo de Cristo e somos governados, liderados por ele. Em seu lugar, ele enviou o Espírito Santo como consolador e guia. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Divergências denominacionais ou composições que consideramos heréticas. Os testemunhos de Jeová, espíritas e teólogos liberais negam a divindade de Jesus. E qualquer grupo que negue a divindade de Jesus é considerado por nós
herege. Nós acreditamos que Jesus é 100% Deus. Para os mormons, Jesus é o nosso irmão mais velho e, inclusive, irmão de Lúcifer, filho de Elohim, que progrediu até se tornar um Deus. Então, entendemos que os mormons estão errando completamente o alvo e também são hereges nesse sentido. A Igreja Católica Romana afirma as doutrinas ortodoxas sobre a pessoa de Jesus, isso é fato, mas também ensina que Jesus não é o único mediador entre Deus e os seres humanos, existindo, por exemplo, os santos que também podem ser mediadores, e especialmente Maria, e também se usa a linguagem de intercessores, né? Embora a igreja ensine que Jesus ressuscitou, na prática, Jesus é um Senhor morto. Por isso que nós não usamos o crucifixo. O que é o crucifixo? A cruz com a pessoa de Jesus morta. Porque a ideia, basicamente, que passa naquele símbolo é um Senhor morto através de uma grande tragédia, mas nós entendemos que Jesus ele não está mais no túmulo. Inclusive, esse é o significado da Páscoa, a sua grande ressurreição. Por isso entendemos que a cruz pode ser um símbolo do cristianismo, mas o crucifixo é um símbolo basicamente do catolicismo romano e discordamos disso. Inclusive, a Igreja Católica chega a afirmar que Maria é corredentora de Jesus, como eu já mencionei em uma outra aula. Não apenas Jesus é o Salvador, é o Redentor, Maria também participa da redenção. O quarto distintivo é dentro da pneumatologia. Pneuma vem de vento, por isso pneu, né, que a gente enche com A. Mas também pneuma, além de poder ser traduzido como vento, também pode ser traduzido como espírito. Então a ideia é o estudo a respeito do Espírito Santo, a pessoa e obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina ou uma das pessoas da Trindade, podemos também usar essa linguagem, se não quisermos colocar essa categorização de primeira, segunda e terceira, não necessariamente precisamos colocar. E, portanto, possui todos os atributos de personalidade e de divindade. Então, João, capítulo 14, versículo 16 a 18, capítulo 16 de João, versículos 8 a 11, capítulo 5 do livro de Atos, versículos 3 e 4, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, capítulo 12, versículo 11, o livro de Efésios, capítulo 4. Então, o Espírito Santo exerce muitas funções nos nossos dias. Ele convence o mundo, por exemplo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, João capítulo 16, versículo 7 a 11. No instante da salvação, o Espírito Santo age nos regenerando, ele sela e habita todos os crentes, o selo é uma garantia, e todos os crentes são batizados nele. Então nós temos João capítulo 3, versículo 3 a 8, o capítulo 16 de João, versículos 12 a 15, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o livro de Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. O Espírito Santo também guia os crentes e ensina-os a andar nos caminhos de justiça e santidade, de acordo com a Bíblia. João capítulo 16, versículos 12 a 15, Romanos 8, versículos 12 a 15, Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 23 e 1 João capítulo 2, versículos 20 a 27. Ou seja, o Espírito Santo nos dá capacitação de entender a palavra. É o que nós chamamos, por exemplo, de iluminação. E o Espírito Santo também nos dá o fruto do Espírito, que são várias características, como é o caso, por exemplo, de amor, alegria, paz, longanimidade. O Espírito Santo, então, nos transforma, nos dando uma nova vida, nos dando novos valores e uma condição completamente diferenciada. As divergências denominacionais ou composições heréticas
Os testemunhos de Jeová e os teólogos liberais, eles negam que o Espírito Santo seja uma pessoa, e aí muitas vezes tratam o Espírito Santo simplesmente como uma força, como uma sensação, como uma energia ou coisas do tipo. Temos que ter cuidado, porque inclusive isso pode entrar na igreja através de algumas músicas, como, por exemplo, há uma música bem conhecida, gospel, que diz: há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Então, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Então, que ideia é essa de uma unção e de algo que eu posso sentir? Então, uma espécie de energia, uma espécie de força, poder, unção. Temos que ter cuidado, então, com teologias que distorcem aquilo que a Bíblia revela e descreve. Os pentecostais e os neopentecostais, na prática, muitas vezes acabam elevando o Espírito Santo acima do Senhor Jesus Cristo, quando na realidade nós entendemos que a missão do Espírito Santo, com base em João capítulo 14, João capítulo 16, é fazer com que nós nos lembremos de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, é fazer com que a gente possa enxergar Jesus como Senhor e Deus. Então, o foco do Espírito Santo está em que a gente perceba o sacrifício de Jesus na cruz e venhamos a nos converter. Mas, com toda essa ênfase em dons, manifestações e coisas assim, acaba que o Espírito Santo ganha uma ênfase ou relevância que não deveria. Então, nós não queremos em nenhum momento também diminuir o Espírito Santo. Nós precisamos tratá-lo com honra, cantamos a Ele, adoramos a Ele, entendemos que Ele é uma pessoa, entendemos que Ele age ainda hoje em nossas vidas, mas nós temos que ter cuidado, porque o grande ministério do Espírito Santo é um ministério de revelar Jesus e nos mostrar a respeito dele. Quinto distintivo, dentro ainda da pneumatologia, do estudo do Espírito Santo, tem a ver com os dons carismáticos. O que é que os batistas regulares pensam sobre os dons carismáticos? O Espírito Santo concede dons aos crentes para a edificação da igreja. Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14. Mas os dons revelacionais, comumente chamados de dons carismáticos, foram limitados ao tempo apostólico. Entre esses dons estão o de falar em outras línguas, o dom de profecia, o dom de operar milagres e o dom de curas. Então, numa igreja batista regular, você não vai encontrar esse tipo de expressão. Então, você não vai ver a igreja orando em línguas em determinado momento. Você não vai ver, então, profecia surgindo no meio da igreja. Nós entendemos que estes dons, eles ocorreram e aconteceram dentro daquele contexto do primeiro século, na formação da igreja cristã. A igreja em Pentecostes nasce e ela vai ser alicerçada em sinais, prodígios, maravilhas, manifestações. Inclusive, a Bíblia ainda não estava completa, a Bíblia só vai ser terminada no ano aproximadamente 90, né? Com o livro de Apocalipse sendo escrito por João. Até lá, eles então precisavam de dons revelacionais, mas nós batistas regulares entendemos que assim como o dom do apostolado acabou, só aqueles apóstolos do primeiro século podem realmente ser chamados de apóstolos, outros dons também cessaram, como nós estamos mencionando aqui. Esses dons serviram tanto para revelar a vontade de Deus para a igreja, enquanto o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, quanto para autenticar os verdadeiros mensageiros de Deus. Então, nós temos textos como o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30 a 37, o livro de Atos, capítulo 2, versículo 22, o livro de Atos, capítulo 3, versículo 12 a 16, Hebreus, capítulo 2, versículos 3 e 4. Quando o cânon
que é a composição dos 66 livros do Novo Testamento foi completado, quando a igreja tinha em mãos todos os 66 livros, quando eles então foram encerrados, o propósito desses dons caducou e eles cessaram. Então não houve mais a necessidade deles. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 a 13, tem um apontamento para isto. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, principalmente nos dizendo que Deus nos deu os apóstolos para o fundamento da igreja. Depois que esse fundamento foi lançado, não haveria mais necessidade. E o livro dos Efésios ainda, capítulo 4, versículo 11. Nesse sentido, nós temos algumas divergências e denominacionais ou com posicionamentos que consideramos heréticos. Primeiro, as igrejas Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Igreja Pentecostal Unida, entre outras, creem que o dom de falar em línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo, que o crente recebe no momento posterior à salvação. Então, dentro dessas denominações, a pessoa se converte e depois, em um outro momento posterior, ela tem uma segunda bênção, que seria o batismo do Espírito Santo. E a evidência de que ela foi batizada pelo Espírito Santo é que ela passa a falar em línguas. Nós não acreditamos nisso. Inclusive, nós temos pregações em Atos tratando do tema à disposição na nossa página no YouTube. Inúmeras novas igrejas têm surgido, como a igreja, por exemplo, universal do Reino de Deus e a Igreja da Graça, Edir Macedo, R.R. Soares, que aderem a doutrinas e práticas neopentecostais ou da terceira onda. Nós não acreditamos nisso. Não acreditamos, inclusive, em Valdomiro e todas as ideias inovadoras que têm surgido aí de novo apostolado e coisas assim, e nós não comungamos com esses pensamentos, não comungamos com essas igrejas. A renovação carismática tem introduzido o movimento de sinais e maravilhas em muitas igrejas batistas e outras denominações históricas. Então, essa ideia de renovação carismática, nós temos muito cuidado com isso, porque entendemos que esse tipo de postura, com ênfase em sinais, maravilhas, já afetou muitas igrejas batistas e acaba afetando também outras denominações históricas, e nós não concordamos. Uma dica de livro, para quem quer ler mais sobre isso, se chama O Fogo Estranho, de John MacArthur Jr. Então, é um livro excelente para você, inclusive, perceber as grandes aberrações que este pensamento carismático trouxe para muitas denominações históricas. E quarto, a renovação católica une as práticas neopentecostais às doutrinas da Igreja Católica Romana, e também nós não concordamos com isso. Sexto distintivo, eu quero falar de 8, nós estamos no sexto. Antropologia e amartiologia. Então, antropologia, estudo sobre o homem, e amartiologia, o estudo sobre o pecado, a natureza e a queda do homem. Então, o que nós cremos sobre isso? O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, em perfeição e santidade. São as descrições que encontramos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6, o livro de Tiago no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 9. Ele, porém, voluntariamente transgrediu a proibição divina e perdeu o estado de santidade que o Criador lhe dera. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma proibição no jardim que ficava no Éden. Então, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, e Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Desta forma, o ser humano se corrompeu em todas as suas faculdades, vontade, inteligência e emoções. Nós entendemos que após a queda do primeiro casal, Adão e Eva, o que acontece é que todos os seus filhos, toda a sua descendência,
acaba já nascendo em pecado, acaba já nascendo corrompida com a sua natureza, desejando o mal, desejando o pecado. Então, mente, a nossa vontade, inteligência, emoção, tudo isso foi afetado pela queda, pelo pecado, porque Adão nos representava a raça humana. Então, quando ele cai, as consequências advêm também sobre toda a raça humana e toda a criação. Ainda em consequência dessa desobediência, todos nascem pecadores, com uma natureza pecaminosa e praticam pecados em pensamento, palavra e ação. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18, versículo 23 e Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21. Por isso, acham-se sob condenação e ruína eternas, estão mortos espiritualmente. Isto é, nascemos separados de Deus, em inimizade contra Deus, sem nenhuma desculpa ou defesa e por si só. São totalmente, falando dos seres humanos, incapazes de remediar sua condição perdida. Em outras palavras, se Deus não agir na nossa vida, nós estamos perdidos e seremos condenados, porque tudo que nós tocamos, nós sujamos com a nossa natureza. Mateus capítulo 5, versículo 20 a 48, Romanos 1, 18 e Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, e você pode até inclusive continuar no capítulo 2 do livro de Efésios, que a descrição é abrangente. Algumas divergências: rejeitamos qualquer filosofia humana, tal como a teoria da evolução ou o naturalismo, que negue que o homem tenha sido criado por Deus e que afirme que o homem seja apenas um animal superdesenvolvido ou produto do acaso. Então, nós acreditamos que o homem foi criado de maneira muito especial, como nós vimos, criados à imagem e semelhança de Deus, e não é simplesmente um animal evoluído ou coisas do tipo, como se gosta de utilizar a terminologia na ciência. O homem seria um animal racional. Nós não entendemos que essa nomenclatura seja condizente e faça jus à importância do ser humano. 2. Há uma filosofia moderna que ensina que o ser humano nasce neutro quanto ao bem ou mal, e sua escolha é determinada por forças além do seu controle, pelo seu contexto social e coisas do tipo. Essa filosofia está por trás de muitas teorias políticas e psicológicas modernas. Então, nós poderíamos falar aqui dos nomes dos filósofos e dos cientistas políticos, mas acredito que não é o caso, não é o momento. Mas existem muitas destas teorias. O homem é uma folha em branco, o homem é como uma tábula rasa e coisas desse tipo. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento. Nós entendemos que o homem nasce pecador, tendencioso para o mal, para o pecado, e precisa de Jesus Cristo. Então ele não nasce neutro. Por mais bonitinho que o bebê seja, rapidamente ele vai evidenciar que é um pecador. O arminianismo radical, importante essa ênfase, não todo arminianismo, porque tem diferenciação também, ensina que o homem não é depravado, e sim apenas doente moralmente. E aí temos que ter um pouco de cuidado com isso aqui. A ideia não é que o homem é doente moralmente, mas que ele é totalmente depravado. Então tem arminianos que afirmam, não, o homem é totalmente depravado. Talvez fosse até melhor nós dizermos o pelagianismo, o semipelagianismo e coisas desse tipo. Eu não quero confundir a mente de vocês com mais terminologia do que eu já tenho confundido. Mas só para dizer que essa doutrina da salvação, que dá grande ênfase à liberdade do homem, muitas vezes, para resolver o problema, afirma, não é que o homem ele é totalmente depravado, porque se ele tiver a sua mente e seu coração tudo caído, ele não tem condição de escolher a Deus. Então, a maneira que eles pensam, então o homem é um homem apenas doente moralmente, mas mantendo todas as suas condições cognitivas.
Sétimo distintivo seria dentro da área da soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. A salvação, então, é pela graça de Deus. Nós já até falamos sobre isso quando falamos do protestantismo, do sola gratia, né? Então, a salvação precede completamente de Deus e não do homem. Efésios 2, versículos 8 e 9. Até porque o homem, como nós vimos, é caído, totalmente depravado desde o seu nascimento. O homem natural está morto espiritualmente, separado de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Separado e depravado em sua natureza. E não tem qualquer poder para buscar a Deus ou salvar a si mesmo. Romanos capítulo 3, versículos 9 a 18. Nada no homem é bom. Isaías 64, versículo 6, Jeremias 17, 9. Ele é inimigo de Deus e está debaixo da ira de Deus. Romanos 1, 18. Romanos 3, versículos 9 a 18. Versículo 23. O capítulo 5 de Romanos, versículos 6 a 11. E Efésios capítulo 2, versículo 3. A salvação é concedida gratuitamente ao pecador pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não depende de algo que você precise fazer, de alguma doação que você precise dar ou coisas do tipo. Então, o preço da salvação foi comprado totalmente por Jesus Cristo na cruz. O sacrifício de Jesus é todo e completamente suficiente. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26, Romanos capítulo 6, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, capítulo 3, versículo 18. E essa salvação é recebida somente quando o pecador se arrepende e crê, depositando a sua confiança somente em Cristo como seu Salvador. João capítulo 3, versículos 14 a 18, versículo 36, João capítulo 5, versículo 24, Atos 3 e 19 e Romanos 4, versículos de 1 a 8. Obter essa salvação ou manter a salvação não depende de nossos méritos humanos. Nós não somos salvos por méritos e nós não mantemos a nossa salvação por boas obras. Então, o livro de Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7, 1 João, capítulo 5, versículos 9 a 13, é o próprio Deus quem assegura a nossa salvação. E eu gosto sempre de usar a seguinte ilustração, que é bíblica, inclusive. Nós fomos adotados como filhos, nós somos filhos de Deus. E ao nos tornar filhos, nós não podemos mais deixar de ser filhos. Então, seu filho ou sua filha, se você tem, mesmo que eles dissessem em algum momento, por algum surto, de que não são mais filhos, mas se eles de fato nasceram de você, se eles nasceram, eles são filhos. E a linguagem da salvação é que nós nascemos de novo, somos filhos. Nesse sentido, não podemos deixar de ser filhos. É Deus quem toma a iniciativa de salvar o pecador, Deus e não eu. Não sou eu quem busco, não sou eu quem escolho, mas eu escolho porque Deus me escolheu primeiro, eu amo a Deus porque Deus me amou primeiro. E também, assim como de aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo, quem nos aperfeiçoa também é Deus, iniciativa do Senhor. João capítulo 1, versículo 12 e 13, João capítulo 3, versículos 5 a 7, João capítulo 6, versículo 37, João capítulo 15, versículo 16, Filipenses capítulo 1, versículo 16. Texto inclusive importante, esse de Filipenses, diz que a obra que Deus começou em nós ainda não foi terminada, ainda não foi encerrada. Estamos em processo de crescimento e aperfeiçoamento até a glória. Por isso, uma pessoa salva não pode perder a salvação. E aí temos textos muito claros, João capítulo 10, versículo 27 a 30, onde é dito que estamos nas mãos de Deus e ninguém pode nos arrebatar desta mão. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, há uma garantia da nossa salvação. 1 Pedro 1, 5,
próprio texto de Romanos 8, que vai trabalhar toda essa ideia, quem poderá nos separar do amor de Cristo. Então, textos aí bem claros. Divergências denominacionais ou heréticas. Os teólogos liberais fazem da salvação algo material e desta vida, conseguida através da caridade e trabalho social. Então temos que ter cuidado com esse evangelho social, no sentido de que salvação não diz respeito a mudar a realidade socioeconômica política de ninguém. Salvação diz respeito a uma mudança de status espiritual, condenado ao inferno por conta dos pecados, para salvo por conta do sacrifício de Jesus. Temos que ter cuidado. As testemunhas de Jeová ensinam uma salvação terrena, temos que ter cuidado com isso, não concordamos. Os espíritas, católicos e religiões em geral enfatizam as boas obras humanas como algo essencial para a salvação. Nós entendemos que as obras são consequência da salvação, com base inclusive em Efésios capítulo 2, versículo 10, a ideia de que fomos criados para as boas obras, mas as boas obras não são a base para a nossa salvação. As bases para a nossa salvação estão na cruz, é o sacrifício de Jesus. E os grupos de teologia arminiana e outros, seus aderentes, incluem os metodistas e a maioria dos pentecostais, ensinam que a segurança da salvação depende do homem, e nós discordamos completamente. Nós entendemos, uma vez salvo, crente, ele será salvo para todo sempre. Pode ser que em algum momento haja algum deslize, algum desvio, algum pecado e coisas do tipo, mas não entendemos que um verdadeiro crente pode perder a salvação. Mas alguém pode estar enganado. Alguém pode, em algum momento, estar na igreja e, depois de algum tempo, se mostrar. Então, os irmãos lembram aí da parábola, né? Das sementes, né? Semente do semeador. E depois de um tempo mostrar que de fato não é crente. Então não é que essa pessoa perdeu a salvação, ela simplesmente mostrou que não era crente, não tinha entendido de fato todos os aspectos. E por último, o oitavo distintivo, ainda na soteriologia, o sacerdócio dos santos. Então, o Novo Testamento ensina que todo crente tem direito e livre acesso a Deus. O seu acesso a Deus não depende necessariamente do seu pastor, de diáconos, da igreja. Então, não há essa necessidade de um mediador ou um sacerdote humano para o seu relacionamento com Deus. Em outras palavras, você é responsável pelo seu relacionamento saudável para com Deus. Você não pode culpar outras pessoas, porque você tem direto e livre acesso a Deus. Você pode orar, você pode ler a Bíblia. Então, você não pode simplesmente estar culpando outros por sua falha espiritual nesse sentido. Então temos que ter cuidado, porque dentro do nosso contexto há um grande processo de vitimismo, onde as pessoas procuram o tempo inteiro culpar, muitas das vezes, igrejas ou outros irmãos e coisas assim, por conta da minha vida espiritual. Você é responsável por sua vida espiritual. Cuidado com isso. Jesus Cristo é o nosso único mediador, então nós não temos outra mediação. 1 Timóteo 2:5, e também ele é o nosso advogado, e é um texto importante. Caso venhamos a pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, para nos defender. Ou seja, um pecado não nos condena. Por quê? Porque Jesus Cristo nos defende, lembrando que ele já pagou os nossos pecados. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Teologia profunda aqui, não vou desenvolver, mas só para mostrar a obra que o próprio Jesus realizou, numa indicação clara de que o caminho para Deus estava aberto, sem intermediários. Então agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. No Antigo Testamento, então havia essa separação, né? Só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Agora todos nós somos sacerdotes e temos acesso direto a Deus. Por causa da morte de Jesus, nós somos um reino de sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 10. Raça eleita, versículo 9, sacerdócio real. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6.
todos com acesso direto a Deus. Esse distintivo fala da igualdade de todos os membros dentro da igreja e da competência de cada crente em julgar por si só questões morais e espirituais à luz da palavra de Deus. Certamente, a ideia não é criar autonomia no sentido de que eu não aprendo com o outro, eu não me afino com o outro, mas que a responsabilidade sua está ouvindo as pregações e averiguando se aquilo que está sendo pregado, ensinado, é condizente com as Escrituras e, de fato, fazer a sua própria análise e se aprofundar mais e mais nisso. Em Atos capítulo 17, nós temos o exemplo dos bereanos, versículo 11, e aí nós temos 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 7, e 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. E, para encerrar, a divergência. A Igreja Católica, a Igreja Luterana e a Igreja Anglicana ainda praticam o sacerdotalismo. E um dos aspectos interessantes, só para a gente encerrar, é a simplicidade que a Igreja Batista tem tentado prezar. Por exemplo, o pastor, que ocuparia essa função de ensino e de instrução da igreja, ele não usa estola sacerdotal, ele não usa uma roupa que chame tanta atenção para ele, né? Então, ele tenta se vestir de uma maneira que entende ser uma maneira formal, às vezes com terno, com gravata, como acontece, por exemplo, para uma audiência jurídica e coisas desse tipo, mas não é um manto santo, uma roupa santa, espiritual, que nenhum outro crente pode usar, ou coisas desse tipo, né? Então, o sacerdotalismo, então, diz respeito a este clero, a esse grupo selecionado, então, que media a vida espiritual das pessoas. E nós entendemos e defendemos que cada crente tem uma responsabilidade enorme nas suas costas de crescimento espiritual, de ser bênção, de fazer as suas próprias análises e coisa do tipo. Então, vamos encerrar por aqui. Teremos mais 2 aulas, né, falando sobre os distintivos. Espero que Deus esteja abençoando e enriquecendo. E você pode depois olhar com calma, vendo cada passagem, cada versículo. Certamente demanda bastante tempo. Deus abençoe. Até a próxima.